Em uma era de caos e conflito conhecida como o período dos reinos combatentes, um homem ascenderia para mudar o destino da China para sempre. Mo. Seu nome de nascimento era Hin Zheng, e ele nasceu no estado de Qin, em 259 a.C. Um príncipe cujo destino parecia entrelaçado com a guerra. O estado de Qin, localizado na periferia oeste da civilização chinesa, era considerado semi-bárbaro por seus rivais, mas possuía uma força militar formidável. Yin Zheng subiu ao trono de Qin com apenas 13 anos, um jovem rei em um mundo de generais experientes e estrategistas astutos. Seus primeiros anos foram marcados pela regência de sua mãe, a rainha viúva Zhao, e do poderoso chanceler Lui Buwei. A influência de Lu Buwei era tão grande que alguns historiadores antigos especularam que ele poderia ser o verdadeiro pai de Yi Chi. Ao atingir a maioridade, Yin Zheng agiu de forma decisiva para consolidar seu poder, exilando Lu Buwei e executando o amante de sua mãe, Lao Ai, que havia conspirado contra ele. Livre das amarras da regência, ele revelou uma ambição sem precedentes: a conquista de todos os outros 6 reinos e a unificação de tudo sob o céu. Ele se cercou de conselheiros talentosos, mas implacáveis, como o legalista Li Si, que defendia o controle absoluto do Estado através de leis rígidas. A filosofia do legalismo, que priorizava a ordem e o poder do Estado acima de tudo, tornou-se a ideologia norteadora de suas conquistas. A máquina de guerra de Qin, aprimorada por gerações de conflitos, era incomparável em sua eficiência e brutalidade. A primeira grande campanha foi contra o estado de Han, o menor e mais fraco dos reinos, que caiu rapidamente em 230 a.C. Em seguida, veio a vez de Zhao, um adversário muito mais formidável, cuja derrota exigiu traição e táticas engenhosas. As campanhas militares se sucederam com uma velocidade aterrorizante, deixando um rastro de destruição e reinos subjugados. O estado de Yan, desesperado, enviou um assassino chamado Jin Qi para matar Yin Zheng em uma das tentativas de assassinato mais famosas da história chinesa. Jin Qi falhou, e a fúria do rei de Qin se abateu sobre Yan, que foi aniquilado em retaliação. O poderoso estado de Shu, no sul, com seus vastos territórios e cultura distinta, representou um dos maiores desafios. Após uma derrota inicial, Yin Zheng confiou ao seu general mais capaz, Wang Jian, um exército de 600 mil homens para esmagar a resistência de Shu. Finalmente, em 221 a.C., Nojeng, Ásia, ao morrer o último estado independente, que rendeu-se sem lutar, completando a unificação da China. Yin Zheng, agora mestre de um território unificado maior do que qualquer um antes dele, adotou um novo título, Qin Shi Huang. Qin era o nome de seu estado, Shi significa primeiro, e Huangdi combinava os títulos de governantes divinos mitológicos, significando imperador. Ele não era mais apenas um rei. Ele se via como o primeiro imperador, o fundador de uma dinastia que duraria 10.000 gerações. Para governar seu vasto império, o primeiro imperador aboliu o sistema feudal e dividiu a China em 36 comendadorias, administradas por oficiais nomeados diretamente pelo governo central. Isso garantiu que nenhuma nobreza local pudesse acumular poder suficiente para desafiar o trono, uma lição aprendida do caos do período dos reinos combatentes. Uma das suas políticas mais transformadoras foi a padronização. A escrita foi unificada, com o complexo sistema de escrita do estado de Qin se tornando o padrão oficial, eliminando variações regionais. Isso permitiu a comunicação e a administração eficientes em todo o império, um legado duradouro que ainda impacta a China hoje.
A moeda foi padronizada em moedas redondas de cobre com um buraco quadrado no centro, substituindo as diversas formas de dinheiro que existiam antes. Pesos e medidas foram igualmente uniformizados, facilitando o comércio e a cobrança de impostos de forma justa e consistente. Até mesmo a largura dos eixos das carroças foi padronizada para que todas pudessem viajar nas novas estradas imperiais que estavam sendo construídas. O imperador iniciou projetos de construção em uma escala nunca antes vista. O mais famoso desses projetos é, sem dúvida, a conexão e expansão de fortificações existentes para formar a primeira versão da Grande Muralha da China. Esta muralha não foi construída de tijolos como a vemos hoje, mas principalmente de terra compactada. O objetivo era defender o Império Unificado das incursões das tribos nômades do norte, como os Xiongnu. Centenas de milhares de trabalhadores, incluindo soldados, camponeses e prisioneiros, foram mobilizados para esta tarefa monumental. As condições eram brutais, e disse que muitos dos que morreram durante a construção foram enterrados na própria muralha, ganhando o apelido de o maior cemitério do mundo. Qin Shi Huang também ordenou a construção de um vasto sistema de estradas, conectando a capital Xianyang a todas as partes do Império. Outro projeto incrível foi o canal Linqi, que conectou os sistemas dos rios Yangtze e Pérola, permitindo o transporte de suprimentos militares para o sul. Mas o brilho de suas realizações foi manchado por sua tirania. Seguindo os conselhos de Li Si, o imperador iniciou uma campanha para controlar o pensamento. Em 213 a.C., ele ordenou a infame queima dos livros, onde a maioria dos textos de história e filosofia dos reinos conquistados foi destruída. Apenas livros sobre medicina, agricultura e adivinhação, além dos registros oficiais de Qin, foram poupados. O objetivo era apagar as memórias do passado fragmentado e garantir que nenhuma filosofia pudesse desafiar a ortodoxia legalista. A tradição afirma que, no ano seguinte, após ser criticado por alguns estudiosos, o imperador ordenou que cerca de 460 deles fossem enterrados vivos. Este evento, conhecido como o Enterro dos Estudiosos, tornou-se um símbolo da brutalidade do regime de Qin contra a liberdade intelectual. A autoridade do primeiro imperador era absoluta e mantida através de um sistema de vigilância e punições severas para a menor das infrações. As leis eram tão rígidas que famílias e vizinhos eram responsabilizados coletivamente pelos crimes de um indivíduo. Apesar de seu poder incomensurável, Qin Shi Huang era atormentado por um medo profundo, a morte. Ele se tornou obcecado em encontrar o elixir da imortalidade. Ele enviou expedições a lugares distantes em busca de seres imortais e ingredientes mágicos. A mais famosa dessas expedições foi liderada por um mago da corte chamado Shu Fu. Shu Fu partiu com uma enorme frota e milhares de jovens, mas nunca retornou. A lenda diz que ele se estabeleceu no Japão, temendo a ira do imperador por seu fracasso. O imperador também realizou várias viagens por todo o seu império, não apenas para inspecionar seus domínios, mas também para realizar rituais em montanhas sagradas. Durante essas viagens, ele sobreviveu a múltiplas tentativas de assassinato, o que apenas aumentou sua paranoia. Ele começou a dormir em aposentos diferentes a cada noite e ordenou que passagens secretas conectassem seus palácios. Enquanto buscava a imortalidade, ele também preparava sua vida após a morte em uma escala sem precedentes. Ele ordenou a construção de um mausoléu subterrâneo perto da moderna Xi'an, um projeto que começou logo após ele se tornar rei de Qin. O historiador Sima Qian descreveu o túmulo como uma réplica do império, com um teto cravejado de pérolas para representar as estrelas e rios de mercúrio para simular os cursos d'água da China. Armadilhas, como bestas automáticas, foram supostamente instaladas para deter saqueadores de tumbas. A parte mais famosa deste complexo funerário
descoberta por acaso em 1974 por agricultores. É o exército de terracota. Milhares de soldados de argila em tamanho real, junto com cavalos e carruagens, foram enterrados em fossas perto do túmulo principal. Cada soldado tem características faciais únicas, sugerindo que foram modelados a partir de indivíduos reais. Eles foram originalmente pintados com cores vivas, embora a maior parte da tinta tenha se deteriorado após a exposição ao ar. Este exército silencioso foi criado para proteger o imperador em sua vida, após a morte, e permitir que ele continuasse a governar. Em 210 A.C., Messias, Astertonchal, Nigercial e Nealmoen, del tal, descia os Sox. Durante uma de suas viagens pelo leste da China, o primeiro imperador adoeceu e morreu. A causa exata de sua morte permanece um mistério, mas muitos acreditam que foi devido à ingestão de pílulas da imortalidade que continham mercúrio tóxico. Seus conselheiros mais próximos, Li Si e o eunuco-chefe Zhao Gao, temiam que a notícia de sua morte desencadeasse uma rebelião. Eles esconderam sua morte, fingindo que ele ainda estava vivo em sua carruagem. Para disfarçar o cheiro do corpo em decomposição durante a viagem de volta à capital, eles encheram uma carroça atrás da sua com peixe salgado. Durante este tempo, Zhao Gao e Li Si conspiraram para mudar a sucessão. O herdeiro original, o filho mais velho e capaz, Fuzu, estava no norte supervisionando a construção da muralha. Eles enviaram um decreto forjado em nome do imperador, ordenando que Fuzu e seu leal general Meng Tian cometessem suicídio por suposta deslealdade. Tragicamente, o honrado Fuzu obedeceu à ordem e se matou. Isso abriu caminho para que o filho mais novo e mais facilmente manipulável, Hai, fosse colocado no trono como o segundo imperador, Qin Ershi. O poder real, no entanto, estava nas mãos do eunuco Zhao Gao. A dinastia que Qin Shi Huang acreditava que duraria 10.000 gerações, mal sobreviveu a ele. Sob o governo incompetente de Qin Ershi e a tirania de Zhao Gao, o império rapidamente se desintegrou. Os pesados impostos e as leis brutais, que já eram difíceis de suportar sob um governante forte, tornaram-se insustentáveis. A primeira grande rebelião começou com um grupo de soldados liderados por Chen Sheng e Wu Guang, que se atrasaram para seu posto devido a chuvas fortes. Sabendo que a punição por atraso era a morte, eles decidiram que poderiam muito bem lutar por suas vidas. Sua rebelião se espalhou como fogo, inspirando inúmeras outras em todo o império. Eventualmente, Zhao Gao, em sua própria teia de intrigas, forçou Qin Ershi a cometer suicídio, e foi ele mesmo morto pelo sucessor. A dinastia Qin entrou em colapso em 206 A.C. apenas 3 anos após a morte de seu fundador. A guerra civil eclodiu novamente, com vários líderes rebeldes lutando pelo controle. Deste caos, um novo líder emergiu, Liu Beng, que fundaria a gloriosa dinastia Han. A dinastia Han governaria a China por mais de 400 anos, adotando muitas das estruturas unificadas de Qin, mas temperando-as com a filosofia mais humana do confucionismo. Qual é, então, o legado final de Qin Shi Huang? Ele é lembrado como um tirano megalomaníaco, um destruidor de cultura e um opressor de seu povo. Mas ele também é o homem que acabou com séculos de guerra, unificou a China e estabeleceu as fundações de um império que perduraria por milênios. A China, como uma entidade unificada, é em grande parte sua criação. Sua padronização da escrita, moeda e medidas teve um impacto profundo e duradouro na cultura e economia chinesas. A Grande Muralha, embora reconstruída e modificada por dinastias posteriores, continua sendo um símbolo poderoso da China e de sua capacidade de realizar feitos monumentais. O exército de terracota oferece um vislumbre incomparável do poderio militar e da arte da dinastia Qin. Ele foi um visionário ou um monstro? Talvez ele tenha sido ambos,
um homem cuja ambição colossal construiu uma nação sobre uma base de crueldade. Seu reinado foi um paradoxo de criação e destruição, ordem e terror. Ponto. A história de Qin Shi Huang nos força a confrontar a natureza complexa do poder e do progresso. Ponto. Ele nos pergunta a que custo a unidade e a estabilidade devem ser alcançadas. Ponto. É um legado controverso, debatido até hoje. Para alguns, ele é o pai fundador da nação chinesa. Ponto. Para outros, um lembrete sombrio dos perigos do poder absoluto. Ponto. Sua tumba, o palácio subterrâneo, permanece em grande parte intocada, guardando seus segredos finais. O governo chinês hesita em escavá-la, por medo de danificar seu conteúdo e por respeito ao antigo governante. Quem sabe que maravilhas e horrores ainda jazem enterrados com o primeiro imperador da China? Qin Shi Huang permanece uma das figuras mais fascinantes e polarizadoras da história mundial. Sua vida foi uma saga de poder, ambição, brutalidade e uma busca desesperada para conquistar não apenas o mundo, mas a própria morte. A unificação custou milhões de vidas. Ele moveu mais de 120 mil famílias aristocráticas para a capital, para mantê-la sob seu controle. Seu palácio, o Palácio de Epang, nunca foi concluído, mas foi planejado para ser o maior do mundo. A busca pela imortalidade o levou a consumir substâncias que provavelmente aceleraram sua morte. O legalismo de Qin era tão severo que a queda de um alfinete poderia ser considerada um crime. A paranoia do imperador era tão extrema que ele executou qualquer um que mencionasse a palavra morte em sua presença. As estradas que ele construiu tinham uma via central elevada reservada exclusivamente para ele. Seu império estabeleceu um modelo de governo burocrático que influenciaria a China por 2000 anos. Ele se via não como um conquistador, mas como um unificador que trazia ordem ao caos. Mao Zedong, em certa medida, se comparou a Qin Shi Huang, afirmando superar o imperador na supressão de intelectuais dissidentes. A figura de Qin Shi Huang serve como um estudo de caso atemporal sobre os extremos do poder humano. Ele realmente acreditava que sua dinastia duraria 10.000 gerações? Sua queda foi tão rápida quanto sua ascensão foi meteórica. O nome China provavelmente deriva do nome de sua dinastia, Qin, pronunciado Xin. Apesar de toda a sua crueldade, ele foi um agente de mudança em uma escala raramente vista. O exército de terracota continua sendo uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX. Seu legado é uma tapeçaria complexa tecida com fios de ouro e sangue. Zheng Shi Huang, a história da China e, por extensão, do mundo, teria sido muito diferente. O primeiro imperador sonhava com a vida eterna, mas alcançou um tipo diferente de imortalidade, a imortalidade na história. As torrentes de mercúrio em sua tumba podem ser perigosas demais para escavar com a tecnologia atual. Os artesãos que construíram a tumba e conheciam seus segredos foram supostamente selados vivos dentro dela. Ele padronizou a lei, mas se colocou acima dela. A conquista de Shu foi tão brutal que um ditado popular dizia que Shu, embora com apenas 3 famílias, certamente derrubará Qin. Ele acreditava que a história começava com ele, daí a queima dos registros antigos. A complexidade logística para alimentar, vestir e armar seus exércitos era uma maravilha da administração antiga. A ironia de sua morte é um conto preventivo sobre a arrogância do poder. Ele transformou um conjunto de estados em guerra em um único império coeso. A muralha foi um feito de engenharia, mas também um monumento ao sofrimento humano. O primeiro imperador permanece envolto em mito e realidade, uma figura maior que a vida. A descoberta de seu exército de terracota chocou o mundo e reescreveu partes da história chinesa. Ele é o arquiteto da China imperial. Sua história é um lembrete de que a história é escrita pelos vitoriosos, mas as cicatrizes permanecem. Sua busca pela ordem absoluta levou ao caos absoluto.
após sua morte. Até hoje, o Monte do Túmulo de Qian Shi Huang permanece como um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. O que mais estaria escondido sob aquela colina silenciosa? A história de Qin Shi Huang é, em última análise, uma história sobre a busca humana por legado e a futilidade de lutar contra a mortalidade.